Boa noite, amigo caminhoneiro. Estamos começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar Betel Cocoruto Lombardi, diretor executivo da JLBM Contábil e também conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, CRC São Paulo. Obrigado, Betel. Seja bem-vindo mais uma vez. Você já é um amigo da casa e, como sempre, vamos falar de imposto de renda. Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, mais um ano com vocês. Espero poder contribuir aí com o amigo caminhoneiro, com a Sindicam, né, esclarecendo algumas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física. É isso aí. O Betel, foi dada a largada para a temporada de entrega da declaração do imposto de renda 2018, com base em 2017, obviamente. Minha primeira pergunta é, quem deve declarar? Muito bem. Começamos agora dia 1º de março, com prazo até impreterivelmente, até dia 30 de abril. Aqueles que receberam acima de R$ 28.500, aqueles que tiveram rendimentos isentos e não tributados acima de R$ 40.000, quem possuir patrimônio acima de R$ 300.000 ou aquele que teve algum valor retido na fonte. Essas são as principais características e condições para fazer a entrega. Então, quem se enquadrar em alguma desses casos tem que obrigatoriamente entregar. Lembrando que a Receita Federal sabe. Então, não adianta dizer que não tem, que não aconteceu, porque ela tem os controles o controle das informações, né? Ela faz o cruzamento das informações. Então, hoje ela está tão amparada que ela já consegue saber aquele que é isento, que não precisa entregar, e aquele que tem que entregar. Betel, talvez essa seja a grande novidade, né? Porque a gente ouve há anos, a Receita vai chegar num momento em que vai mandar a declaração para você na sua casa, para você só dizer se está certa ou se está errada. Se estiver certo, obviamente, se tiver que pagar, você pague, se tiver que receber, você vai receber. Se estiver errado, você apresente os comprovantes. Já chegamos a essa situação? Olha, quais as novidades? Quase, Cláudio. Estamos bem próximo disso. Por quê? A Receita Federal já recebe das empresas, cartórios, bancos, instituições financeiras como consórcio, factory, entre outras, ela já recebe as informações imobiliárias também, não é? Então, elas são compiladas dentro do programa da Receita Federal, que ela tem um supercomputador, né? Que até apelidado de T-Rex, o supercomputador da Receita Federal, onde ele faz o processamento de todas as informações e ele já consegue detectar aquele que deve entregar. Então, a Receita Federal vai a cada ano caminhando para que ela possa fazer os cruzamentos da informação e o contribuinte validar aquilo que ele recebeu. Porque pode ser que alguma fonte errou em algum valor, fez alguma retenção que não deveria, né? Nem tudo que a fonte declarou pode ser que esteja certo. Então, ela precisa efetivamente que, do outro lado, um contribuinte, com o auxílio de um profissional da contabilidade, com um contador, possa validar aquelas informações e fechar num novo valor de a pagar ou a restituir. Por isso que é um detalhe interessante, por isso que chama declaração de ajuste anual. Nós chamamos de declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Mas o nome correto é declaração de ajuste anual. Por quê? Vamos fazer as contas novamente. Recebi tanto, descontei tanto, e em muitos casos, a maioria dos casos, dá a restituir ou a dá a pagar. Então a Receita Federal, sim, está realmente aparelhada para que ela possa um dia dar as informações e nós validarmos. É isso aí. Betel, no caso dos caminhoneiros, dos nossos amigos caminhoneiros autônomos, o que pode, o que não pode ser declarado? Muito bem, ótima pergunta, e aí eu aviso e sinalizo a importância da entrega para os amigos caminhoneiros, aqueles que fazem os transportes de carga, muito importante. Já existe um benefício de parte do imposto estar como isenção, né? De se tributar uma parte menor. Nós vamos explicar um pouquinho mais detalhadamente mais à frente, né? Vamos esmiuçar. Vamos esmiuçar daqui a pouco. Mas é muito importante que se entregue a declaração. Por quê? Nós estamos cumprindo uma obrigação acessória, obrigatória pelo fisco, onde vamos declarar todo o nosso patrimônio, qual é o veículo que nós temos, o caminhão. Inclusive, uma novidade já neste ano, a declaração, a Receita Federal quer na declaração
o informe do Renavan. Essa era a minha próxima pergunta. Exatamente, isso é uma novidade, não só do veículo, mas de caminhão, né? Mas como qualquer tipo de veículo. Colocar o número do Renavan, porque a Receita Federal agora vai ter em contato com o Detran, com aquele que controla, para saber quem efetivamente é dono daquele veículo. Então é muito importante que se declare todo o rendimento, toda a parte patrimonial, o que tem em poupança, o que tem em aplicação financeira, um terreninho que comprou, né? Quer construir a sua casinha, o quanto vem gastando na construção da casa. Ou seja, você vai ficando próximo ao fisco, não devedor, não com medo de malha fina, não com medo de sofrer nenhuma sanção, porque você declarou todos os dados, né? Betel, então é muito importante que efetivamente se faça a declaração, que se lance todos os dados, tenha um auxílio durante o ano por um contador, né, para não chegar na última hora e ter coisas atrasadas, mas que durante o ano possa ter um auxílio do contador para que possa fazer a declaração correta neste ano. Ô Betel, eu ia fazer uma outra pergunta, mas como você citou a questão do Renavan, digamos, é lógico que isso não acontece, né? Mas digamos que o Pedro tenha um caminhão no nome dele e um outro caminhão no nome da esposa, né? Ele tem que declarar esses dois caminhões no nome da esposa, inclusive, se a esposa não trabalhar, é uma dona de casa, mas tem um caminhão no nome dela. Excelente pergunta, Carlos, excelente pergunta. É importante que se declare. Não que isso aconteça, o seguidor. Obviamente, nós estamos conjecturando aqui, né, Bedel? Exatamente. É uma hipótese, é um exemplo, né? O que acontece? É importante que se declare todo o patrimônio. Se tiver o nome da esposa, no do marido, se a declaração for em conjunto, ótimo, os bens do casal numa declaração só. Se porventura estiverem em declarações separadas, deve-se cada um entregar na sua declaração. Mas não omitam bens, não deixe de declarar tudo aquilo que você possui, tanto de contas bancárias, aplicações, imóveis, mesmo que porventura, às vezes não saia a escritura. Eu já fiz a compra de um terreno, eu já fiz a compra de uma casa, tenho o contrato de compra e venda, já vá lançando na declaração de imposto de renda. Por quê? A declaração de imposto de renda, ela é uma declaração de origem, de base financeira, né? Ela é de ajuste de imposto, sim, claro, ela é declaratória de bens, mas ela é de origem financeira. O que significa? Se porventura compramos um imóvel, demos uma entrada e vemos pagando as parcelas, então o valor do bem vale o valor da entrada, mas o quanto você pagou em cada ano. Então ele vai se valorando assim na declaração, para que não estoure o caixa e não entre de malha fina. Então é muito importante que se declare ou na declaração do marido, se a esposa for dependente, ou na declaração da própria esposa, se for uma declaração em separado. Betel, 1 minuto. Vamos para um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje, entrevistando Betel Corcoruto Lombardi, diretor executivo da JLBM Contábil e também conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, CRC São Paulo. Nós brasileiros, até por justificativa ou não, a gente tem um certo receio de imposto de renda, de comprovação, que isso tudo precisa mudar. Exatamente. Né? Eu vou te citar um exemplo concreto e eu quero te fazer uma pergunta se a declaração serve para esse exemplo. Há uns 8 anos atrás, aproximadamente,
o BNDES tem uma linha de crédito chamada Procaminhoneiro, né? Essa linha de crédito, por uma questão política, enfim, baixou a níveis de juros jamais vistos no Brasil. Coisa de Suécia, de Suíça. E os caminhoneiros tiveram grande dificuldade de conseguir esse crédito, porque o BNDES, como você sabe, amigo caminhoneiro, é uma instituição governamental, mas que não tem braços, né? Ela é aquele grande elefante que libera o valor, mas não faz chegar até você. Para chegar até você, amigo caminhoneiro, esse valor precisa passar por uma instituição intermediária, um banco, né? Que tenha agências, que tenha capilaridade com você, que tenha aproximação com você. E essas agências, Betel, esses bancos, essas instituições, obviamente, pediam um comprovante de renda. Exatamente. E aí, Betel, o caminhoneiro, naquela ocasião, não tinha. E, obviamente, não conseguia e não conseguiu aproveitar daquela benesse que o BNDES estava colocando à disposição de todos. Exatamente. É bom citar, é bom lembrar. E, sinceramente, até hoje, se você não entregar, não fizer a declaração de imposto de renda, você não tem comprovação de quanto você recebeu. Qual é a fonte que te paga, quais são os seus bens, quais são até as possíveis garantias que você pode dar a um bom empréstimo, a um juros muito competitivo, muito baixo, né? Que só o BNDES pode dar, Sim. que é um banco de desenvolvimento, é ajuda para o trabalhador brasileiro, é ajuda que vem através do banco. Então é necessário realmente que se tenha a declaração, lá está escrito o quanto recebeu, o quanto tem de patrimônio. Então é muito importante que se faça a entrega mesmo. Não só para, talvez, um empréstimo, às vezes para financiamento de um imóvel, financiamento de um veículo, compra de um terreno, o que for. Eu brinco até para brincar em grandes magazines, né? Até para comprar uma televisão. Sim. É importante que se tenha a comprovação, né? De alguma forma. E a declaração do imposto de renda é uma declaração oficial de quanto você recebeu no ano. Então, a pergunta é, a declaração serve para comprovar a renda para esses casos? Serve e ajuda. Pode, em qualquer instituição bancária, financeira, até mesmo grandes magazines, serve como comprovação de renda. Olha só. E além daquilo que foi declarado, um contador, um profissional da contabilidade também pode atestar sobre uma forma de uma carta, uma declaração, com base na declaração de imposto de renda. Ele pode atestar que fulano de tal recebe aquele valor, porque está declarado. É uma coisa verdadeira. Inclusive um financiamento de um veículo, um consórcio, deve declarar. Muito bem. Declarar sim também, mesmo o consórcio tem que declarar, mesmo não sendo contemplado. Mesmo não contemplado. Isto. Qualquer tipo de bens, né, tem que ser declarado. Se eu venho pagando o consórcio há um ano, um mês, 3 dias, né, 3 meses, não importa, vamos declarando. Depois, quando se tornar um efetivo bem, eu troco o código na figura de bens, onde está escrito consórcio, mudo para o bem, e no bem eu digo que ele está financiado por aquele consórcio. Lembrando também, só uma coisa interessante, pode ser que algum amigo caminhoneiro já tenha investido nos bitcoins, né? Pois é. Famosa moeda agora virtual, esta moeda também é um bem, e ela também deve ser declarada na coluna de patrimônio, tá? Pelo valor da aquisição. Pode ser que hoje ela esteja valendo mais daquilo que você comprou, não importa. Se você vendeu, deverá tributar. A diferença é tributável. Mas, se você não vendeu ou tem ainda guardado, né, deverá lançar na declaração de bens. É bem também, viu, gente? Pelo valor que foi adquirido. Da aquisição. Isso, o valor adquirido. Os bitcoins, tão famosos bitcoins agora, né, moeda virtual, ou qualquer outro tipo de moeda virtual, né, ou bens, às vezes um quadro valioso, um relógio de família, alguma coisa valiosa, também pode ser declarado. Qualquer bem, tem um campo para joias, tesouros, você pode lançar na declaração também. Então, tá bom. Ô Betel, quais os tipos de declarações mais indicadas? Completa ou simplificada? Olha, qual a diferença? Existem apenas 2 tipos, né? A declaração completa e a declaração simplificada. A completa, nós utilizamos as receitas, utilizamos planos de saúde, despesas médicas, planos previdenciários, né? Que podem ser dedutíveis, e aí fazemos a conta se compensa fazer pela completa. A simplificada, o fisco diz que do rendimento você tem 20% até um determinado limite de despesas não comprovatórias. O que significa? Que nós temos que lançar na declaração
e apurar junto. Não dá para indicar, olha, é melhor a completa ou a simplificada. É preciso aos analisar olhos do caso fisco, a caso. caso a caso. Aos olhos do fisco, a simplificada significa que ele tem um pouco menos de atenção. Por quê? Na verdade, você já escolheu o desconto simplificado, não está colocando nenhuma despesa médica, nenhum tipo de dedutibilidade, nenhuma pensão, então você já está se utilizando de um benefício. Então, os olhos do fisco para a simplificada é um pouco diferente. Na completa, obviamente, né, pelo próprio nome, completa, né, o fisco olha caso a caso, linha a linha. Mas não que isso dê medo naquilo que você falou numa pergunta anterior. Não tenha medo do fisco, Leão. O fisco já sabe tudo, conhece a nossa conta, conhece a nossa vida, conhece a vida da empresa. Então não adianta fugir. Entregue, seja, claro, né, honesto, correto. O imposto existe para uma nação viver, né? Se ele é injusto ou não é injusto, eu também acho que é uma taxa cara, poderia ser menor, mas é a lei do nosso país. Então, para que a gente viva tranquilo, não tenha medo de malha fina, né? É melhor que se faça tudo corretamente. Betel, quais os documentos e informações que esse nosso amigo caminhoneiro deve providenciar com a fonte pagadora para que a declaração seja realizada de forma correta? Maravilha, excelente pergunta. Para todas aquelas fontes, pessoa jurídica, que o trabalhador, o caminhoneiro trabalhou, deve-se solicitar o informe de rendimento. Neste informe de rendimento é que vem o valor que foi efetivamente pago, quanto foi retido na fonte, e esse valor, este informe, é um espelho para a declaração. Nós vamos compilar aqueles dados, copiar efetivamente o valor ali declarado na nossa declaração. Peguem isso no banco, ou pela internet, ou no próprio banco, peguem um informe de rendimento de quanto ficou em saldos de conta corrente, poupança, aplicação financeira. Se tiver algum imóvel financiado, também recorra ao banco ou agente financiador, dizendo quanto pagou no ano e o quanto falta pagar. E assim com o consórcio, o veículo, o que tiver de dívida, o que tiver de bem pago no ano, buscar nas fontes o quanto foi pago durante o ano e o quanto falta pagar, porque isso vai ser base, documento base para a nossa declaração. Betel, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Ignore os sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje, entrevistando Betel Corcoruto Lombardi, diretor executivo da JLBM Contábil e também conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, CRC São Paulo. Betel, o governo, né, é uma política de governo isso, é bom deixar claro, amigo caminhoneiro. O governo entendeu já há alguns anos, mais propriamente a partir de 2009, 2010, que o setor do TRC, Transporte Rodoviário de Carga, tinha muito dinheiro saindo pelo ralo, né? Que o governo não conseguia identificar, não conseguia ver, né? Então ele resolveu, né, por conta de estudos técnicos, enfim, da NTT, do próprio Ministério de Transportes, ele resolveu dar fim na carta frete, né? E criou então a conta frete, que foi uma forma do caminhoneiro receber o valor da empresa por dentro, né? Coloquialmente falando, de uma forma bem simplista, era isso, receber por dentro, né? Isso causou espécime no mercado, num primeiro momento, tal. As entidades entenderam que era preciso então fazer uma reavaliação de
tudo aquilo que se cobrava do profissional caminhoneiro autônomo. Por exemplo, o imposto de renda era deduzível de uma fonte de 40% dos ganhos dele, né? E isso pode causar, como causava, as entidades provaram isso, as entidades que defendem os caminhoneiros autônomos, algumas injustiças, né? O governo, então, depois de fazer uma avaliação, obviamente, porque o governo ele não se movimenta sem checar se aquilo é verdade, principalmente quando se diz respeito à perda de receita, né? O governo, então, em 2012, por meio da medida provisória 582, resolveu mudar a base de cálculo para o pagamento de imposto de renda dos autônomos, né? Então, caiu de 40% para 20%, né? Isso foi uma postura que permitiu uma justiça fiscal entre a categoria, né? Há outro tipo de benefício específico para a categoria como esse, por exemplo? Maravilha. Excelente pergunta, Cláudio. Eu estava ansioso para poder falar nisso. Por quê? Até agora nós falamos com base de cumprimento de obrigação acessória, estar em dia com o fisco, declarando o que é necessário dentro de uma obrigatoriedade. Agora nós estamos falando em benefício. O porquê que vale a pena para que o nosso amigo caminhoneiro, o nosso amigo associado e que está ouvindo este programa agora possa entender que, além de tudo isso, nós temos esse benefício que o governo fez. Ele deu ainda, existe um outro que para a apuração do imposto, para pagamento do imposto, apenas 10% do valor recebido, considerando que 90% são despesas. Então, isentando até de fazer o livro caixa, já dando obrigatoriamente ao caminhoneiro, aquele que trabalha nesta função, que recebe 90% de desconto no imposto. Ou seja, é um benefício maravilhoso, como por exemplo, se ele ganhar durante o mês R$10.000, ele vai pegar a base de R$1.000 para fazer o recolhimento do imposto. E até com base de R$1.000 ele estaria até isento. Com 10 mil ele pagaria por volta de R$2.000, alguma coisa nesse sentido. Então o governo já incentivou ele a pagar menos tributo, ele já dá este benefício. Então, analisando que nós temos que estar com a obrigatoriedade em dia, falamos sobre a declaração do imposto de renda ser um fator importante de comprovação de renda, agora temos esse terceiro fator que é, você que trabalha nesta área, de como caminhoneiro, tem 90% de desconto para pagamento do imposto. Isto é válido. Então, são pequenas coisas que ajudam e que a gente possa realmente, como for falado por dentro, pagar e efetivamente recolher o imposto e estar em dia com o fisco. Que é importante, né? A gente já Muito viu aqui importante. por uma série de questões. Agora, sempre tem o receio de cair na malha fina. Esse é o medo de todo mundo, né? Por mais detalhista que você seja, às vezes você pode cometer um equívoco e a Receita até te dá essa opção de retificar, né? Quais são os pontos que devem levar a declaração para esse caminho da malha fina? Exatamente. É o grande temor, de todos os contribuintes, cair na malha fina. Então a pessoa se descabela, fica preocupada, corre para o contador e é importante que corra mesmo. Porém, a Receita Federal, ao longo já desses últimos 3 anos, vem liberando pelo ECAC, que é um programa dentro da Receita Federal, dentro do site, onde você analisa o porquê você ficou na malha fina. Isso é muito interessante. Então, a Receita Federal, em virtude dos cruzamentos, das informações, ela fala, olha, na sua apuração, você errou aqui, ou está diferente disto, este médico, esta aplicação, esse tipo de coisa, está faltando. Então, ela dá a chance de se retificar a declaração e fazer com que a declaração fique correta saindo da malha fina. Então é muito importante que após a entrega da declaração, o profissional da contabilidade, o seu amigo contador também, possa entrar na declaração e verificar se ela está aprovada ou não aprovada. O fisco hoje ele dá, se está na malha fina, ele dá. O porquê que está lá. Então não se preocupem. Tem casos que, como foi dito, é um simples erro. Erramos um número, invertemos um 6 para um 9, alguma coisa nesse sentido. O fisco dá liberdade durante 5 anos de se retificar. Porém, não temos que esperar 5 anos, né? Lógico. Apareceu a malha fina, apareceu o que aconteceu, vamos lá, retificamos, entregamos a nova declaração, que a nova declaração se sobrepõe à primeira. Bom, então, a minha próxima pergunta você já até respondeu. Qual o prazo para reclamar uma possível malha fina na Receita Federal? São 5 anos, mas a partir do momento que a gente já descobre o problema, já é interessante que se faça a retificação.
Somente nos casos em que despesas médicas, planos de saúde, em que a Receita Federal pede a comprovação, nós aprovamos a declaração via site e pedimos que ela venha nos encaminhar a solicitação de apresentar os documentos físicos pessoalmente na Receita, dentro de um posto da Receita Federal, né? Nós, em alguns casos, aliás, em todos os casos, podemos pedir antecipação. Mas como a fila é grande, né, e a quantidade de fiscais são poucos, geralmente a fila é muito grande para que se apresente pessoalmente. Então nós devemos aguardar o fisco nos chamar. A manifestação. Porque o que pode ocorrer também, né, Betel, é que às vezes a gente vai num médico, né, e pede ali uma nota fiscal, enfim. O médico passa e aí esse médico declara que recebeu. E você, por um descuido, acaba não declarando. Isso pode dar uma incongruência aí, né? Pode, exatamente. A Receita Federal também hoje recebe cada nota fiscal, cada recibo do médico é informado CPF ou CNPJ, né? Mas, claro, CPF. Então, o que acontece? O fisco sabe que você passou por aquela consulta com aquele médico. Então, se você, porventura, esqueceu de lançar algum dado, como, por exemplo, também aluguéis pagos, né? Honorários advocatícios, não importa. Esqueceu algum dado, retifica a declaração, insere o dado e, novamente, entrega à Receita Federal. Tá certo. Betel, agora também começa uma outra corrida, que é a corrida das instituições financeiras oferecendo antecipação da restituição aos contribuintes. É o caminho inverso, né? Vale a pena aderir? Quais os riscos? Olha, risco nenhum, na verdade, né? Só haveria um risco se, porventura, a tua declaração, aquilo que for apresentado no banco, não se efetivar, não é? Eu tenho uma restituição, vamos supor, de R$5.000. O banco oferecerá os mesmos 5 mil a uma determinada taxa. Se estiver precisando de dinheiro nesse momento, for uma coisa boa e uma taxa acessível, vale a pena sim antecipar com o fisco. Porém, lembrando que se der algum problema na declaração e esse valor não entrar, você vai ficar com a dívida permanece com o banco. O banco quer dizer também, e olha só, novamente a importância da declaração. Ele vai pegar no recibo de entrega, na declaração, aquilo que está restituído, até mesmo para liberar aquele valor, não é? Sim. Se não tivesse a declaração, ele não liberaria aquele valor. Então, se estiver precisando de dinheiro, pode sim pegar com os bancos, capitaliza e quando vier a restituição pode quitar, né, obviamente, e ficar livre com aquela dívida. Tá certo, Betel. Bom, amigo caminhoneiro, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e tivemos o prazer hoje de ouvir Betel Corcoruto Lombardi sobre o imposto de renda de pessoa física. Ele que é diretor executivo da JLBM Contábil e também conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, CRC São Paulo. Deixamos agora as câmeras abertas para suas considerações finais, Betel. Poxa, Claudio, eu que agradeço pela oportunidade de expor aqui nossos amigos contribuintes, associados da Sindicam. Em nome do presidente também, né, Norival, quero agradecer pelo convite de estar aqui. Espero ter ajudado e, se houver mais alguma dúvida, gostaria de deixar a liberdade, por favor, para que os nossos associados mandem e-mail para a Sindicam e que com a sua pergunta possa ser esclarecidos, tá? Não há problema nenhum, estou aqui abrindo esse canal. Se tiver alguma dúvida, mande as perguntas, nós responderemos com o maior prazer. Muito obrigado. O e-mail para que você possa mandar suas perguntas, as suas dúvidas, está aqui embaixo na tela neste momento. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio, e contamos com você na próxima terça-feira. Muito obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa.
O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.